Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem o seu joinha. Dessa forma, cada um contribuirá para o conteúdo chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando dele. Estamos considerando alguns aspectos da vida de Jesus nessa série que chamamos de Pensando sobre a Vida de Cristo. No vídeo anterior, através do apóstolo João, vimos a sua pré-história. Hoje queremos olhar para o seu nascimento. César Augusto era o maior burocrata do mundo. Vivia em seu palácio perto do rio Tibre e tinha um mapa aberto diante dele mostrando o Orbis Terrarum Imperium Romanum. Decidira decretar um censo do mundo, já que todas as nações civilizadas estavam sujeitas a Roma. Havia uma única capital deste mundo, Roma, uma única língua oficial, o latim, um único governante, César. A ordem partiu para todos os postos avançados, para todos os sátrapas e governantes do império. Cada súdito romano tinha de estar registrado em sua própria cidade. Nos confins do império, na pequena cidade de Nazaré, alguns soldados postaram nas paredes o edito que ordenou que todos os habitantes se registrassem nas cidades de onde vieram suas famílias. José era um artesão, descendente obscuro do rei Davi. Por isso, teve de ir a Belém para se registrar. Belém, a cidade de Davi. Então, ele e Maria deixaram Nazaré com destino a Belém, a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. 500 anos antes, o profeta Miqueias havia profetizado a respeito daquela pequena cidade. E tu, Belém, terra de Judá, não és de forma alguma menor entre os príncipes de Judá, pois de ti sairá um líder que pastoreará o meu povo, Israel. Isso está em Mateus, capítulo 2, versículo 6. José estava cheio de esperança quando entrou na cidade de sua família e convencido de que não teria dificuldade qualquer em encontrar um abrigo para Maria, especialmente considerando o estado adiantado de gravidez em que ela estava. Mas ele ia de casa em casa e todas estavam lotadas. Em vão procurou um lugar onde pudesse nascer aquele a quem pertencem o céu e a terra. Seria possível o Criador não encontrar um lar na sua própria criação? José subiu a encosta íngreme de um morro em direção a uma luz fraca, que deveria ser a pousada da cidade. Aí havia espaço para os soldados de Roma, que subjugaram brutalmente o povo judeu. Havia lugar para as filhas dos ricos comerciantes orientais. Havia espaço para aqueles personagens ricamente vestidos que viviam nos palácios do rei. Havia espaço para todos que tinham uma moeda para dar para o estalajadeiro. Mas não havia espaço para quem veio ser a pousada de tudo. Esse coração que estava sem teto neste mundo. Por isso ficou escrito: não havia lugar para eles. Então José e Maria desceram o morro e encontraram uma pequena caverna que servia de estábulo, onde às vezes os pastores levavam os rebanhos durante as tempestades, procurando abrigo. Ali, num lugar de paz, varrido pelo vento frio, nasceu Jesus. De todas as crianças que já nasceram, os amigos e parentes podem dizer que se parecem com sua mãe. Esta foi a primeira vez no tempo em que se podia dizer que a mãe se parecia com o filho. É um belíssimo paradoxo este do filho que criou sua própria mãe como quis, com todas as perfeições que a missão dela requeria e, sobretudo, com todo o amor que já lhe tinha. Essa mãe que era somente uma criatura. Foi também a primeira vez em que o céu se encontrava em outro lugar que não lá em cima. Quando o menino se achava nos braços de Maria, bastava-lhe baixar a cabeça e ela podia contemplar o céu. Naquele pequeno lugar, certamente não muito limpo para receber uma pessoa humana, por ser um lugar de animais, nasceu aquele que mais tarde seria sacrificado por homens que agiram como animais. Aquele que iria se autodenominar o pão da vida que desceu do céu, foi colocado em uma manjedoura, precisamente o lugar onde os animais se alimentavam. Séculos antes, os judeus tinham adorado o bezerro de ouro e os gregos o burro.
Curvavam-se diante desses animais como se estivessem diante de Deus. O boi e o burro estavam agora presentes naquele lugar, como que para realizar uma reparação inocente, curvando-se diante do seu Deus que acabara de nascer. Não havia espaço na estalagem, mas havia espaço no estábulo. A pousada era o lugar onde as pessoas do mundo se encontravam. O estábulo é o lugar dos excluídos, dos obscuros, dos esquecidos. Um estábulo era o último lugar no mundo onde o nascimento de Deus poderia ser esperado. De fato, Deus é encontrado onde menos esperamos encontrá-lo. Ninguém podia suspeitar que aquele que pode fazer o sol aquecer a terra seria aquecido com o hálito de um boi e de um burro. Ou que aquele que vestiu os campos de grama e flores estaria nu naquele lugar inóspito. Ou que a palavra eterna ficaria em silêncio, a onipotência estaria envolvida em fraldas, a salvação estaria numa manjedoura de animais. Ninguém suspeitava que, quando Deus viesse a esta terra, estaria a tal ponto desamparado. O Criador veio ao mundo e suas criaturas o ignoraram, não o receberam, não tinha uma casa para si. Tudo isso só podia significar uma coisa para o pensamento do mundo, que aquela criança não poderia ser Deus de modo algum. E esta é precisamente a razão pela qual muitos não querem acreditar nele. Porém, Deus sempre se encontra onde menos se espera. O Filho de Deus, feito homem, entrou em seu próprio mundo como que pela porta dos fundos. Desde que ele nasceu em uma gruta, todos que querem vê-lo têm que se curvar. Curvar-se é um sinal de humildade. Os orgulhosos se recusam a fazê-lo e, portanto, perdem de vista a divindade do menino. Aqueles que se dobram e entram na gruta percebem que não se trata de qualquer gruta. Eles estão em um novo universo em que uma criança está no colo da mãe, que segura o Criador do universo nos braços. Vemos que a manjedoura e a cruz estão nos dois extremos da vida do Salvador. Ele aceitou a manjedoura porque não havia lugar na pousada. Aceitou a cruz porque o povo disse: não queremos como rei esse homem. Expropriado do seu direito ao entrar, rejeitado ao sair, ele foi colocado inicialmente no estábulo de outro e finalmente em um túmulo de outra pessoa, José de Arimateia. Um boi e um burro cercaram seu berço em Belém. 2 ladrões estavam ao seu lado no Calvário. Ele estava envolto em panos no lugar de seu nascimento. Foi novamente envolto nos panos da morte em seu túmulo. Em ambos os casos, temos símbolos das limitações impostas à sua divindade quando ele assumiu a natureza humana. Os pastores que ali guardavam seus rebanhos foram avisados pelos anjos. Lucas, no capítulo 2, conta: isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. O menino já carregava então a sua cruz, a única cruz que um recém-nascido poderia carregar, uma cruz de pobreza, exílio e limitação. Sua intenção de sacrifício já estava evidente na mensagem que os anjos cantaram. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. A pobreza do menino desafiava o orgulho. Era inconcebível para os poderosos que o poder divino, que não admite obstáculos, pudesse estar envolto com os panos de uma criança. A ideia da condescendência divina, do homem rico que se torna pobre para enriquecer através de sua pobreza, não era concebível para eles. Queriam um espetáculo de relâmpagos e trovões, de glória e majestade. Aquele a quem os anjos chamaram de Filho do Altíssimo desceu ao barro do qual todos nós nascemos, para se tornar um com um homem fraco e caído, igual a este em todas as coisas, exceto no pecado. Para os orgulhosos, só há um sinal quando acontece algo não natural. O brilho do sol todos os dias não é um sinal, mas um eclipse é. Jesus disse que sua nova vinda seria anunciada por sinais no sol. Porém, em Belém, o Filho Divino foi eclipsado, de modo que apenas os humildes de espírito poderiam reconhecê-lo. Somente 2 tipos de pessoas encontraram o menino: os pastores e os sábios magos, o simples e o erudito, aqueles que sabiam que não sabiam nada e quem sabia que não sabia tudo.
Parece que nem mesmo Deus pode dizer algo aos orgulhosos. Apenas o humilde pode encontrar Deus. Os cientistas nos dizem que o próprio átomo aponta o mistério do sistema solar. O nascimento de Jesus naquelas condições humildes não foi o que projetou uma sombra sobre a sua vida e o conduziu à morte. Muito mais foi a cruz que já estava lá desde o princípio e projetava a sua sombra sobre o nascimento de Cristo. Os homens costumam passar do conhecido ao desconhecido, submetendo-se a forças que escapam ao seu domínio. Jesus passou do conhecido ao também conhecido, pela própria razão de sua vinda. O Deus salva. E assim foi até a consumação da sua vida na morte na cruz. Para o menino Deus não havia forças incontroláveis, nenhuma submissão de que não pudesse se evadir. Era o presépio microcósmico que, como o átomo, resumia a cruz macrocósmica do Gólgota. Na sua primeira vinda, ele recebeu o nome de Jesus, ou Salvador. Somente em sua segunda vinda ele assumirá o nome de Juiz. Quando ele retornar, haverá novos céus e nova terra, depois do juízo universal. E todo o universo, que por enquanto geme em dores de parto, esperando a redenção, será renovado. Ele não tinha o nome de Jesus antes de assumir a natureza humana. Esse nome não se refere ao fato de que ele existisse desde toda a eternidade. Ser o Deus que salva se refere ao fato de que o homem Jesus estava unido à sua divindade. Jesus é aquele que salva do pecado. Por isso o Calvário tornou-se parte de sua existência. A sombra da cruz que se projetava sobre o seu berço cobria também o significado do seu nome. Aos 12 anos, quando os pais o tinham perdido e ele estava no templo, Maria lhe perguntou: "Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição." E ele respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai?" Todo o resto era secundário para Jesus. Assim também para nós, a vontade de Deus nosso Pai deve estar antes de tudo. Nós gostamos muito de fazer o que queremos. Porém, é a nossa vontade que deve ser corrigida para se identificar com a vontade de Deus, e não a vontade de Deus ser torcida para se acomodar à nossa. Unindo nossa vontade à dele, tudo será fácil, porque vamos querer por nós mesmos o que ele quer, e isso é a perfeição e a felicidade infinitas. Jesus continua ainda hoje a buscar pousada em nosso coração, pois de fato, como disse Santo Irineu, a glória de Deus é o homem vivo. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado das novas publicações. Não deixe de conferir nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.